Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Este é o programa Memória BC. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e nós estamos gravando esse programa numa terça-feira, dia 12 de novembro de 2019. O convidado de hoje é especial, nativo da nossa maravilha do Atlântico Sul, Balneário Camboriú. Estou falando do vereador Marcos Kurtz, o Marquinhos. Prazer tê-lo conosco no Memória BC. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Tigrão. Prazer é meu, né? Esse programa Memórias BC que vai aí trazer para nós um resgate aí das pessoas que são políticos, influentes na cidade, né? Acredito que um programa que vai, assim, ao longo dos anos, que vai ter um resgate muito importante, né? Para daqui a alguns anos as pessoas possam conhecer um pouco da história de Balneário Camboriú. Sem dúvida, daqui a alguns anos o filho, o neto, diz, aquele era o pai, aquele é o vô, enfim, para a nossa memória. Legal. Nativo, né, Marquinhos? A gente pode dizer isso, né? Nativo de Balneário Camboriú, nasceu aqui, não? Sim, eu sou nativo mesmo. Eu nasci, inclusive nasci na Vila Real, nem fui para o hospital na época. Em então, casa? Assim, eu nasci em casa, né? Meus pais moravam na Vila Real e na época tinha hospital já, mas o pessoal, pela proximidade da época, ter parteiras e tal, eu acabei nascendo em casa. Então, perfeito. Antigamente nós tínhamos o quê? De hospital, o Santa Inês na nossa época, né? Inês, e tinha além do Marieta, né? Marieta e Santa Inês. Parto normal em casa? Parto normal, tudo certinho, e estamos aí. Perfeito. Tu nasceu ali, lembra bem? Nasceu aí, Marcos? Eu lembro bem do local, assim, foi uma... Eu sempre falo assim, as pessoas reclamam muito, assim, às vezes, na época, tem muita gente que fala da infância ruim, da infância que teve problema e tal, né? Eu, graças a Deus, assim, o meu pai sempre foi garçom, né? E meu pai trabalhava em Florianópolis, assim, e sempre nos deu uma condição muito boa de vida, Tigrão, né? Nos ajudou muito, assim. Então, a nossa família, na época, tinha uma condição muito boa, assim, comparando, assim, o pessoal da época. Eu lembro que em 1970, eu não lembro, mas meus pais contando, eu tinha só 4 anos, os meus pais tinham TV em casa, a nossa casa encheu para ver a Copa do Mundo. Entendeu? Da Copa de 70. A Copa de 70. Então, assim, e aí a comunidade ali, o João Vicente, que tu Seu João Vicente deve conhecer bem, nós éramos vizinhos ali dele. Até que quando eu tinha 12 anos, Tigrão, os meus pais, eu tenho 3 irmãs. Sim. Aí tem 2 irmãs mais velhas, que elas, para fazer o 2º grau, só tinha Itajaí. E elas começaram a estudar lá no Nereu Ramos. E o ônibus da Praiana, ele só passava nesse lado de cada BR. Chegava lá na ponte, ele vinha até o Belmar e ia para Camboriú. E ele não ia para o lado da Vila Real. Sim. Então meu pai vendeu toda uma faixa de terra na Vila Real para comprar um terreno ali no lado do Oliane, para que nós pudéssemos ter... Da Peixaria Oliane ali? Peixaria Oliane, para que a gente pudesse ser o ponto de ônibus bem próximo para a gente saltar e já chegar em casa. Então, na época eram 7 lotes, nós vendemos 7 lotes lá para comprar um aqui e construir uma casa. Sim. Era a diferença de valores que tinha, né? E assim, aí a partir dos 12 anos eu morei ali, até meus 24. Aí quando eu casei, retornei à Vila Real, comprei um terreno e moro lá até hoje. Tu passa pra gente assim que você teve uma infância boa, uma infância feliz, pode dizer isso, Marquinhos? Muito boa. Muito boa. Que eu te falei assim, muitas pessoas reclamam da infância, assim, né, que tem dificuldades e tal. Eu, graças a Deus, a minha infância foi muito boa, brincando lá com o pessoal, tomando banho de rio. Nosso terreno era de frente para o Rio Camboriú, né, que dá saudade de hoje ver aquele rio desse estado. É uma verdade, né, Marcos? Uma dificuldade. Aquela região ali da Poço das Pedras. Poço das Pedras, né? Nós tínhamos ali, eu lembro... A Ponte de Arame. A Ponte de Arame. A Ponte de Arame veio bem depois, né, Tigrão? Depois. Nós tínhamos ali uma travessia. Nadavas ali no rio, ali ou não? Sim, porque na realidade eu morava bem de frente ao rio, nosso terreno, né? Era bem de frente para o rio. Então, eu lembro que a minha mãe pedia para nós limpar todo o terreno, varrer e tal, a turma toda varria o terreno, e aí no final da tarde acabava o negócio, nós íamos para o rio tomar banho. Época boa, né, Marcos? Então era uma diversão assim. E a infância, na época, né, Tigrão, era uma infância muito diferente de hoje, né? As pessoas realmente tinham brincadeiras, tinham coisas para fazer, e era uma Hoje coisa... a gente fica preocupado quando um filho sai de casa, na realidade, né, Marcos? Antigamente, né, saía tranquilo. Era diferente, né, Tigrão? Porque as pessoas, os vizinhos, os mais próximos, eles cuidavam
Era tipo a comunidade que cuidava um do outro, né? Se um tio, vamos supor, o João Vicente, que a gente chama de tio né? Porque a mulher dele era prima do meu pai. Aí você tem é tudo próximo. Se um filho de um outro fazia alguma coisa, o cara já brigava, já dava um peteleco, já mandava para casa, não tinha essa história, entendeu? Não tinha essa coisa. Hoje, se um pai ou outra pessoa faz alguma coisa, só fala com o seu filho já... Tu lembra a rua, Marcos, onde tu nasceu? Eu nasci na Dom Afonso, na Rua Dom Afonso, na Gastronômica. Ali na Gastronômica. Bem ao lado do João Vicente lá. Amigos, tu lembra da época, não, Marquinhos? Lembro muitos, né? Muitos. Eu fiz eu estudei lá no... Sim. Quando o Armando César Guirlanda inaugurou, a minha série, foi a primeira série do primeiro ano. Sim. Então eu estudei do primeiro ano até a 8ª série ali... No Guislande? No Guislande. A primeira turma que se formou, que entrou de primeira a 8ª, foi a minha turma. A tua turma. Aí tem tu deve conhecer bem, claro, o Beto Castilho. Beto Castilho, Roberto Carlos Castilho, Beto. Se formou comigo. A Lorena Voltellini, a Rita de Cássia Oliani. Tem várias pessoas, o Ernesto, o Miro. Eu lembro da grande maioria, assim, da Vera Rocha, que hoje é professora. Assim, ó, a Vila Real é um bairro fantástico. Eu sou meio suspeito. Mas eu sou meio suspeito de falar. Eu acho o bairro fantástico a Vila Real. Eu acho o bairro fantástico a Vila Real. O que você recorda, né? Tinhas 4 anos em 1970. O que você recorda da Vila Real, do bairro, Marcos? Como é que era a Vila Real na época? É que eu falo para ti assim, eu vejo que assim, a Vila Real, como não tinha muita gente, muitos moradores, aí acaba que tu conhecia todos os moradores, né? Os mais antigos hoje você consegue identificar, né? Que ainda estão lá e tal. Mas assim, a grande maioria do bairro hoje tu não sabe mais quem é. Pelo crescimento do bairro, né? Mas era interessante, Tigrão, porque assim, todas as brincadeiras que tinha, os momentos que tinham, a grande maioria das pessoas estavam juntos. Sim. Você tinha 2 campinhos ali de futebol. Sim. Um ao lado do Guislande, que era tudo de areia. Sim. Né? E um outro um pouquinho mais para lá, perto do Olho d'Água, que é o fundo do Olho d'Água, que era um campinho pequeno, assim, que a gente se reunia muito ali. Uma turma de rapaziada que se reunia direto ali. Eu me lembro até desse campo de areia que uma vez... Nós éramos pequenos, teve eu não consigo lembrar o nome dele, mas de repente até tu conhece. É uma figura bem conhecida daqui da cidade. Ele colocava um pau de sebo. Sim. E colocava uma nota de R$100 na época em cima. Tu conhece, cara, não consigo lembrar. O Gil Kederman na época, que eu lembro bem que o Gil conseguiu pegar. Os R$100 lá, era aquela nota de 100 meia vermelha, não sei se você vai lembrar. Lembro, de 6 anos. Então, assim, o Gil conseguiu pegar. Se um dia entrevistar o Dão, ele pode te contar a história. O nome do senhor está na ponta da língua. Tentasse pegar a notinha? Todo mundo subia, na realidade. Só que era um pau de sebo, né? E, na realidade, o pessoal não tinha muita... Eu acho que não tinha internet, porque se tivesse internet hoje eu ia entrar e pesquisar como é que sobe. Entra no Google, vê como é que eu subo do pau de sebo. E aí, lembro que ficamos um tempão lá, até que a coisa foi desgastando. Então, assim, eram momentos assim diferentes, né? Tu jogava futebol com a turma, reunia os grupos para vir jogar. E depois ia tomar banho no Rio Camboriú. Não era isso, nós jogava concorrendo a capilé e massinha. Aí quem ganhava ia no bar... Capilé e massinha. Ia no bar do seu Inácio... E assim, era uma satisfação, engraçado, né? Porque hoje parece uma coisa bem boba, assim, né? Comércio, lembra de alguém, Marco? Comércio, na época tinha, não? Na época tinha o comércio Seu Inácio, que ele mora ali até hoje, ele tinha uma venda bem na frente do colégio. Sim. Né? E aí eu lembro que a gente era só pular e assim, nos intervalos, eu lembro até que a minha mãe, no início, quando eu era pequena, assim, dos 7, 8 anos, os primeiros anos, assim, no intervalo, a minha mãe levava comida no muro do colégio, ficava tudo no muro assim, e aí tinha vários, né? Não era um só, tinha vários que ficavam no muro, aí as mães vinham com uma xícara de café e o pão. E o pãozinho. Era muito Que época maravilhosa. Marcos, família grande, você falou 3 irmãs? Eu tenho 3 irmãs. O homem da família só? Só eu, na realidade. Claro, meu pai, né? Sim, minha mãe, e meus pais são vivos até hoje. O nome deles para a gente achar registrado no Memória ABC, Marcos? Osdi Kurtz e Doraci Otília Kurtz. Até hoje eles moram, estão morando comigo ali
no bairro. A gente fez um apartamento ao lado de casa, assim, tomando com a gente ali. E as irmãs? A minha irmã é Márcia Kurtz, Marilúcia Kurtz e Maica Alessandra Kurtz. Perfeito. Mas a minha mãe, Tigrão, tem um detalhe que a minha mãe, quando ela desde o início desde quando quando ela se casou, ela levou uma prima minha para morar com ela. Sim. Então, assim, hoje nós temos uma irmã, que é Mana Graça, que a gente chama, que quando a minha mãe é uma prima, mas ela se tornou irmã porque quando a minha mãe casou, ela foi morar com a minha mãe. E assim, a minha mãe criou várias pessoas ao longo do caminho, Sim. assim, parecia... E as pessoas agregavam-se, teve a Janete, né, teve o Renato Altair, que hoje é professor da Fundação Municipal de Esporte. Todo mundo fala, o teu irmão. Alguns acham que é meu irmão de nascença, né? Mas não é, ele foi criado lá em casa. Teve duas, a Giovana e o Jason, que eram meus primos. A minha tia se separou na época. Sim. E o Jason tinha 7 anos e a Giovana 9. A minha mãe trouxe para casa, também criou eles. Então, assim, era uma família bem... Além dos quadros, era uma família... Coisa bacana, que satisfação, né, Marcos? Era uma família até bem... hoje, bem Marcos? grande. A minha mãe até hoje, assim, né? Bacana, claro, hoje eles moram sozinhos, sim, né? lógico, No lado né? da minha casa, só que assim, tem bastante proximidade. Quem ela criou... Sim, tem uma proximidade. Como fosse filhos e então, teus irmãos hoje. É bem gratificante, assim. Marcos, tu estudou no primeiro colégio? O primeiro colégio foi o Gislândia, do primeiro até a 8ª série. Até a 8ª série. Aí depois eu fiz o segundo grau lá em Itajaí, que é o Nereu Ramos. Nereu Ramos ali, perto do Corpo de Bombeiros. Isso, lá da fazenda. É aquele colégio, como eu te falei, quando eles compraram um terreno justamente para a gente poder estudar lá. E teu pai vendeu um terreno porque o ônibus só passava no lado leste da cidade e não lá da Vila Real. Isso. E eu lembro que eu era pequeno, a gente vinha buscar, meu pai... Já era praiana, Marcos? Já era praiana. Já era praiana. O meu pai trabalhava em Florianópolis, então eu vinha com a minha mãe buscar elas, assim, eu lembro que eu era pequeno, a gente atravessava toda aquela Dom Afonso. Hoje tu olha, 2 minutos, né? Parece uma coisa... Sim. Mas na época eu lembro, a gente caminhava pra caramba, assim, era bem longe. Marcos. Porque assim, tu lembra, assim, né, quando a gente é pequeno, a gente vê as coisas, parece que é uma coisa bem difícil, né? Ou prédio, eu lembro de um prédio, aquela coisa era enorme, Hoje tu vai ver, não é tão grande assim. Marcos, depois do Nereu Ramos, chegar na... Aí eu fiz faculdade de Direito, né, Tigrão? Eu iniciei fazendo faculdade de Contabilidade, 1 ano fiz, aí parei. Aí depois, quando eu me casei, eu voltei para estudar e fiz a faculdade de Direito na Univale. Me formei em 99 já. Lá em Itajaí? Em Itajaí. Itajaí. Faz um bom tempo já. Faz 20 anos. Tu exerceu, Marcos, a função de advogado? Não exerci porque, assim, na realidade, eu trabalhei 7 anos com o seu Zeno Salti. Eu queria perguntar exatamente para você agora sobre o estudo, enfim, de formar-se advogado, tá? Começou a trabalhar cedinho ou não, Marcos? Comecei a trabalhar, Tigrão, com 14 anos de idade. 14 anos. Eu trabalhei num hotel, era o Praia Mar, que existe até hoje, na Rua 2000. Praia Mar. E o hotel, na época, eu lembro que foi a minha irmã, Mana Graça, essa, né? Sim. Que me conseguiu com o pessoal para mim ir trabalhar nesse hotel, que ele ia ser inaugurado naquele ano. E quando eu comecei a trabalhar, os donos eram só argentinos. Sim. Os donos eram todos argentinos e todos os clientes que vinham ou eram chilenos ou paraguaios ou argentinos. Não tinha cliente brasileiro. Sim. Então, assim, aí na época eu trabalhei dos 14 até os 16 e meio, assim, 2 anos e pouco. No hotel. E até hoje, assim, eu tenho uma grande facilidade com o espanhol, né? Sim. Porque é uma... Tu na época... Uma escola, né? Tu adolescente, né? Tu sabe, Perfeito. tu pega muito bem, né? Então... aí depois eu trabalhei em imobiliárias e tal, então assim, com essa proximidade com os argentinos aqui, aí acaba que tu tendo a facilidade de tu falar também, isso ajuda bastante, né? Então, aí fosse para a imobiliária, Marcos? Aí eu trabalhei em imobiliária, trabalhei na Tolentino, sim. Trabalhei na MB, que era uma imobiliária que trabalhava muito forte no aluguel, né? Sim. Eu lembro que aí quando eu estava na MB, aí fiquei 2 anos na MB, quando teve uma oportunidade, tinha uma vaga, era assim, Tigrão, a gente trabalhava só na temporada. Tu sabe, conhece bem o Ocemar, né? 3 meses por ano trabalhava, Marcos. 3 meses. Dezembro, janeiro e fevereiro. O Ocemar, que é o presidente do Ariribá. Isso. O Ocemar, meu lateral direito. O Ocemar era meu vizinho de porta, nesse lado de cá na BR aqui, né? Uhum. Meu vizinho. E aí o Ocemar ia trabalhar comigo, para ele trabalhar comigo na MB, na época de verão. Aí nós fazíamos uma inspeção, que se diz que é uma vistoria, né? Dos apartamentos. Aí nós 3 horas da manhã, 4 horas da manhã,
E era muito engraçado porque, assim, os apartamentos naquela época, os apartamentos deixavam muita coisa na geladeira, né? Sim. Então aí a gente fazia vistoria, nós ia para casa com um monte de coisa. Porque era comum o pessoal deixar, vir comprar, fazer muitas compras e ficava 10 dias e deixava tudo. Eu lembro que a gente pegava... Fazia um rancho, Marcos. Aí o meu cunhado também trabalhava na MB. Sim. Aí quando o Ocemar, depois do segundo ano que a gente trabalhou na MB nas temporadas, houve uma oportunidade de eu trabalhar na MB definitivo. Sim. Ficar fixo, digamos assim, né? Aí me convidaram e tal. E no mesmo momento me convidaram para trabalhar na MB, na Tolentino, que era bem próximo. Aí o que eu fiz? Eu deixei essa vaga da MB para o Ocemar e fosse trabalhar fui para o Tolentino, porque o Ocemar ali ele teria a vaga, né? E o Ocemar, por incrível que pareça, sim, pelo destino o Ocemar ficou na MB muitos anos, aí depois a MB separou o lado do condomínio e deu a parte dos condomínios para o Ocemar, para o Cássio e para a Adelaide, para 3 pessoas, que trabalhavam bastante tempo ali. Memória ABC, nós estamos gravando esse programa no dia 12 de novembro de 2019 e estamos contando um pouco aqui da história do vereador Marcos Kurtz, o Marquinhos. A gente vai para o nosso break, voltamos na sequência, que eu quero saber um pouco mais da vida dele, né? E especialmente também como é que a política entrou na vida do Marquinhos. Um instante só. Você está acompanhando o Memória ABC. O médico de família é o médico que está inserido dentro da comunidade, é o médico que sabe onde o paciente mora, onde o paciente exerce sua rotina. Então eu consigo captar todo o processo do adoecimento, né? O estabelecimento do vínculo, ele acontece a partir do olhar, da conversa, da amizade, do riso, porque aí mora um grande potencial de tratamento. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde. ACEVO. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Acreditar no amor é ter a certeza de que unidos podemos tudo, inclusive construir um mundo melhor, onde o amor recebido é compartilhado e todos são protagonistas de sua própria história. Com muito amor, respeito e solidariedade, a Associação Amor pra Down desenvolve programas de apoio e participação social de pessoas com a síndrome em seus diversos contextos. Acesse amorpradown.org e saiba mais. Associação Amor pra Down. Aqui, o amor não conta cromossomos. Você está acompanhando o Memória ABC. Memória ABC, esse programa está sendo gravado no dia 12 de novembro de 2019. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e o nosso entrevistado de hoje é o vereador Marcos Kurtz, Marquinhos. Fizemos a primeira parte da história da tua vida. Casou, Marcos? Casei. É? Casei em 91, Tigrão. 91? Vamos registrar o nome da família toda? 28 anos casado já. 28 anos? É. A minha esposa é Luciana. Sim. E a minha filha é Carolina, Luciana Kurtz e Carolina Kurtz. Na Duas verdade, meninas? A minha esposa, ela trabalhou muito tempo, Tigrão, no Móveis Brasília como vendedora. Trabalhou 23 anos no Móveis Brasília. Como é que é o nome dela? Luciana. Luciana. Né? Senhor Genor do Móveis Brasília. Lá que eu conheci, claro que eu conheci a tua esposa. Conheci a esposa do Betinho, do Orlando. Isso, bacana. Né? A esposa do Orlando Ajolete também. Orlando Ajolete também. A do Beto também. Do Beto também ali. Marcos, e o que tu lembra
do Balneário Camboriú. Nós falamos muito pela paixão que tu tem pela vida real. Mas o que você lembra, assim, do Balneário Camboriú? Desde quando tu despertou, assim, depois dos 4 anos? Eu lembro muito, sim, várias coisas, né, Tigrão, assim, a Essa praia, daqui, né? Vamos supor a praia, nós íamos na praia, Tigrão, assim, saímos a nossa, como nós éramos da Vila Real, a gente saía direto na 3700. 3700. Aí eu lembro que chegava na praia, tinha aquelas rosetas na praia. Né? Eu ainda peguei um pouquinho da roseta, mas é questão da praia limpa, água, né, transparente. Eu, o Semar e o Nível, que era um amigo nosso, que a gente via muito junto ali, nós nadávamos direto na praia. Assim. E aí eu conto pro pessoal que era a gente saía para nadar no mar. Sim. E saía nadando, porque assim, tu vê agora, né, Balneário, vê assim, alguns dias aparece um rio, né? Parece um rio de manhã, né? Isso. Então assim, tu saía nadando, a gente ficava lá longe, Tigrão, e ficava olhando só para ver as pessoas pequenininhas na praia. Bom de braço, bom de braço. Mas era uma coisa assim, era muito comum, assim, entendeu? Muito simples, não era nada, para nós pelo menos, não era nada de extraordinário, né? Vida noturna na época, pegou? Se falar de ir lá, tu fica meio... né? É verdade. Antigamente era bem diferente. Vida noturna, Marcos, você pegou Tigrão, eu, na realidade, assim, eu nunca fui muito de festa, de sair, assim, de coisa. Mas lembra das casas? Eu lembro do Baturité, que a gente ia lá no final, tinha os bares, os restaurantes. Isso, eu lembro muito do negócio de vinho que se tomava lá com fruta. Isso. Não sei se tu lembra. Na época tinha o Campo Tedesco, lembra? Tinha o camping do Tedesco, né? Tinha o camping lá, o pessoal tinha... Agora, a política, Marcos, entrou na tua vida que 2004, isso não? 2004, Tigrão. Como é que entrou a política na tua vida? Eu vou assim... deixa eu só contar um negocinho que eu lembrei ali. Quando eu estava na Tolentino, Tigrão, Milton Tolentino? Milton Tolentino. Aí tinha o Beto. O Beto, ele me deu a oportunidade de ir, eu jogava futebol no Blumenau. Comecei a jogar no Blumenau. Você já jogou bola? Aí eles me liberavam 3 vezes por semana, 2 vezes no sábado, para poder jogar. Lá em Blumenau? Lá em Blumenau, no Beck. No Beck? Sim, então eles me ajudaram bastante. Aí eu fiquei 2 anos jogando, aí depois lesionei o joelho, na época que era para assinar como profissional e tal, mas aí... Mas tu jogou 10 anos? Não, 2 anos. 2 anos tu jogou? Aí depois eu vim, aí comecei a jogar salão aqui em Balneário, que aí tu lembra bem. Lembra, jogava muito, diga-se de passagem, né? Fiquei jogando bastante tempo. Joga muito. A política, Tigrão, assim, a nossa família, meu cunhado, ele mora no Pioneiros. Ele foi candidato uma vez, então a gente ajudou ele e tal. E depois... Quem é ele, vai? Renato Reis Santos. Ele mora lá no Pioneiros, na subida, no morro onde tem a igreja lá. Sim. O morro... Como é que fala? Capela do Morro lá. Na Curvina ali? Não, Cabana de Oração. Cabana de Oração, perdão. Cabana de Oração. Aí ele convidou, a gente foi ajudando e tal naquela época. E depois, acho que o Nelson Nitz foi candidato a prefeito naquela época, se não me engano. E depois ele tinha uma proximidade muito grande com o Sidney Gonçalves. Sim. Ele, meu cunhado. Sidney Oswaldo Gonçalves. Aí ele pediu pra gente ajudar o Sidney, a nossa família toda votou no Sidney e tal, isso era em 90 e pouco. Aí chegou em 96, naquela de 96 para 97, o Sidney foi candidato novamente. Sim, candidato. Aí o Sidney foi candidato, aí a família ajudou na outra, nessa também e tal, a grande maioria. E aí ali comecei a participar, assim, né? Sim. Aí em 2004, aí eu tinha muita proximidade com Orlando, por causa da faculdade e por causa também da esposa trabalhar com a Luciana. Trabalhavam juntos no Móvel Brasil. Aí eu disse, Orlando, vamos... Aí o Orlando me convidou para ir no PT, começar a participar e tal. E eu sempre, Tigrão, eu sempre tive vontade de ser candidato, disso já há muito tempo. Só que eu sempre tinha comigo uma situação, era minha, né? De assim, eu só vou ser candidato um dia que eu me formar, sim, né? Que eu tenho uma condição de realmente saber o que eu estou fazendo, de conhecer um pouco da coisa. Sim. Então, assim, eu sempre fui meio... Aí eu não queria ser candidato antes de ter essa condição toda. Aí eu me formei no final de 99, aí não tinha preparado e tal, assim, então na outra eu vou. Na outra, né? Aí eu fui candidato em 2004.
então pelo PT, né? Aí até que Teu primeiro partido, Marcos? Meu primeiro partido. Até coloquei Marquinhos do PT. Por isso que agora não, porque você está no MDB por enquanto, né? Mas por isso que era conhecido como Marquinhos do PT. Sim, isso, inclusive até hoje, Tigrão, é engraçado assim, porque o nome que muita gente... Marcou, né? Marcou, assim, e eu fiquei bem pouco tempo no PT, na realidade. Sim. Fui candidato em 2004, aí em 2006 o Periquito foi candidato a deputado. Em 2004, fosse bem, Marcos? Eu fiquei primeiro suplente. Primeiro suplente da época, né? Eu lembro assim que muita gente falava, não faz no sapato, porque na realidade a eleição, Tigrão, assim, as pessoas não sabem qual o potencial da pessoa. Sim. Né? Por incrível que pareça, a questão visual é muito importante, assim, para as pessoas votarem, acreditar que tu ganha, tem aquela coisa, vou votar num cara que vai ganhar, sim, ou verdade, que tem a chance de ganhar, né? Então, não vamos jogar meu voto fora, tem essa então, história tem toda. essa história. 2004 foi, 2004. primeiro suplente. E na aí, sequência, Marcos? Aí em 2005, foi aí então que a gente montou um grupo, o Periquito me chamou para fazer parte de uma chapa do Conselho Tutelar. Isso em 2005? 2005, um ano depois. Aí ele chamou, eu lembro muito bem, na casa dele, disse, pô, Marquinhos, vamos montar uma chapa assim, tal, vamos. O que tu acha? Assim, tu concorre à vaga de bacharel em Direito e tal? Ele assim, acho que tens um perfil legal, que pode, né, que não tem problema com a sociedade, não tem um nome... Sim. Aí eu, beleza. Aí montamos uma chapa, tanto é que a nossa chapa foi a mais votada até hoje. Hoje é individual. Mas a chapa só para ter ideia, na época a eleição teve 7 mil e poucos eleitores. Nossa chapa fez 3 mil e poucos votos. Puxa, Marcos. Então foi assim, aí fiquei no Conselho Tutelar até 2008. Aí em 2008, Tigrão, que era o último ano, que era em agosto, vencia o Conselho Tutelar. Sim. Né, e em outubro teria eleição. Aí, 2006, antes disso, 2006 eu fui... Aí eu ajudei o Periquito para deputado. Aí tu saiu do PT na época? Mas é engraçada a história, né? Porque, porque em 2006, aí eu ajudei o Periquito, porque eu tinha proximidade, o cara tinha me ajudado e tal. Aí o PT mandou uma carta querendo me expulsar, porque eu ajudei o Periquito. E agora está a mesma história. Tem uma carta também. É por isso que eu digo, assim, eu acho que tu tem que estar no lugar e apostar, e lutar, e acreditar naquelas pessoas que tu acredita. Verdade. Que tu quer fazer o processo. Né? Eu estava ajudando. Na época ele. Eu estava ajudando, estava fazendo, porque eu acreditava no processo, né? Acreditava que nós precisávamos de uma mudança e tal. Perfeito. Então, é engraçado. Aí em 2005, aí em 2006, eu ajudei o Periquito Não, 2004, aí 2008. 2008 aí o Fábio Flor foi cassado por causa da questão da infidelidade partidária. Na época não podia trocar também de partido e tal. Aí o Fábio perdeu o mandato ali em agosto, se eu não me engano, setembro ou agosto, um pouquinho antes de agosto, julho acho que foi. Aí me chamaram para assumir a Câmara de Vereadores, que era o primeiro suplente do Orlando e do Fábio. Aí o Alcides, que era o procurador na época da Câmara, me chamou, estava assim... Mas que tem que Maçarico. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, doutor Alcides, para registrar aqui. Aí ele me chamou, Marquinhos, tens que assumir, tal. Aí eu disse assim, Alcides, eu não vou assumir. Aí ele disse, mas como? Não, tens que assumir, porque tu é primeiro suplente? Eu disse, não. Não quisesse, Marquinhos. Eu só vou assumir quando eu ganhar para vereador. Eu falei para ele, a partir do momento que eu me eleger, eu vou assumir. Aí ele, não, tu tem que assumir, porque aí ele ficou uma semana tentando te convencer. Tentando me convencer de assumir a Câmara de Vereadores naquele período. Aí eu disse que não, chamei o Nilson Bittencourt, né, que está aí para testemunhar. Chamei o Nilson, Nilson, podes assumir lá e tal, que eu não vou assumir. Eu abro mão. Aí ele disse, pô, tu vai ser o primeiro cara que vai renunciar sem assumir, não sei o que, isso não tem problema. Pode fazer. Poxa, Marco, não sabia dessa história. Aí eu renunciei, o Nilson assumiu. E aí fui para o PMDB, e era na época muito mais difícil uma eleição no PMDB do que no PT. Porque, né, muito mais difícil. Né? Aí eu fui para o PMDB, me elegi e eram só 10 vereadores. Na época era 10, Marcos? Era 10 vereadores. Eu peguei bem essa época. Aí ali começou mais um... E aí começou a tua a vida pública em si, né? A vida pública foi... Aí 2009 a 2012, depois 2012. Aí em 2012, Tigrão, por incrível que pareça, eu fiz 1.508 votos, que foi a edição que eu mais fiz voto até hoje, e fiquei primeiro suplente de novo. Primeiro suplente de novo. Só que aí, como o mandato era
governo é nosso e tal. Eu fiquei 3 anos na Câmara e 1 ano na Fundação Municipal de Esporte. Nós tínhamos vários vereadores, né? Então acabei exercendo praticamente todos os mandatos. Perfeito. Aí no final do ano o El também foi cassado e eu me efetivei como vereador. Perfeito. E aí em 2016 agora novamente, aí me elegi também vereador. Tu lembra nessa última eleição quantos votos fez, Marcos? Fiz 1.082. 1.082 votos. Perfeito. A experiência na Câmara, Marcos, marca na vida da gente? Marca bastante. Marca é uma experiência, Marcos? Porque assim, eu acredito que a grande maioria das pessoas, né, a não ser que o cara já viva esse dia a dia para ter conhecimento, tipo o seu Pedro, que foi secretário de administração, quando entra ele tem já uma noção bem ampla do que é. Perfeito. Né? Agora, simplesmente tu assistir algumas sessões, vim aqui algumas vezes assistir, a pessoa não tem conhecimento, não tem como ter base do que realmente é toda a estrutura, né? Todo o andar assim. Então é bem diferente, né? Você acredita que você pode fazer muitas ações, que é uma coisa que não é verdade, você tem uma limitação muito grande. Né? Por isso que hoje meu mandato assim, eu tenho pautado muito em buscar recursos, buscar coisa para o município, que é uma forma de tu conseguir algo mais, porque você fazer realmente projeto de lei que é uma dificuldade muito grande, Tigrão, porque a lei ela te engessa muito, né? E não adianta, eu vejo que assim, não adianta tu fazer um monte de projeto que fica ali no papel. Está no papel, e às vezes não tem nem serventia, né, Marcos, se poder analisar. Eu tive uma dificuldade bem grande no início, assim, de 2009 até 2012, porque eu era da Comissão de Justiça e Redação e eu dava muito parecer contrário, assim, né? Porque o projeto, sim, a maioria dos projetos você não pode fazer. É legal, eu também gostaria de fazer um monte de coisa. Mas às vezes é inconstitucional, né, Marcos? Só que eu não posso fazer, né? Então, é uma dificuldade grande, assim. Marcos, legislativo e executivo, você militou nos dois lados, né? Eu fiquei 1 ano e menos de 2 meses no esporte, né? Em 2015 a 2016, foi um ano muito interessante, Tigrão, assim. Aí tu vê assim a facilidade que tu tem de trabalhar no executivo, né? Porque o executivo tu tem um orçamento, tu pode criar principalmente a Fundação Municipal de Esporte. A Fundação Municipal de Esporte, tu tem recurso próprio, tem uma fundação que tu gere os recursos. Então, assim, para mim foi muito interessante. Eu consegui, assim, pelo menos na minha visão na época, a gente conseguiu avançar em várias áreas. Assim. A gente criou, Tigrão, na época, escolinha de bicicross, lá no bairro do município, que nós não temos hoje, infelizmente. Criamos uma convênio com a CELD, lá com a Aline, né? Nós dávamos os professores e ela abria o espaço para nós fazer escolinha de comunidade. Esse convênio eu lembro. Fizemos com o Bocão, que era na MVB, que era lá na Vila Real, na gastronômica. Também a gente dava o professor, ele dava o espaço para ter escolinha. Fizemos na praia beach tênis. Trouxemos o CAN lá para a Vila Real, onde tinha várias ações, né? Tem modalidade da área de artes marciais lá, tem até hoje lá na Dom José. E assim, é legal porque assim, tu cria... Tu pode executar. Pode executar, entendeu? Tu tem, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso. Para fazer. Câmara já é diferente, né? A Câmara já é diferente. Sem dúvida. Marcos, a cidade, você nativo daqui, Balneário Camboriúense, da tua infância até hoje, você imaginava que é essa cidade hoje, vereador Marquinhos Curtis? Na realidade, se tu vê o balneário hoje, não tinha nem noção de que poderia avançar. Né? Eu lembro que, quando tu falou assim, quando eu era pequeno, eu ia na praia, aí na época da temporada, no final da 3700 ali, a Atlântica era vai e vem, assim, né? E tinha muita gente na praia, né? Mas, não era nem... Não imaginava isso, né, Marcos? Não, ninguém tinha noção do que poderia acontecer. Até pelos valores, né, Tigrão? Verdade. Valores de imóveis. O meu pai tem um terreno que ele pegou na negociação do outro lá que ele vendeu, pegou um terreno na Vila Real. Sim. Né, vendeu lá e comprou pegou um terreno e uma parte em dinheiro na Vila Real. Ele tem um terreninho lá na minha rua, na Dom Luiz, até hoje. Aí o terreno vale 500 mil. Nossa, mãe, Marcos. Esse mesmo terreno que meu pai tem, no mesmo local, no ano de 2000, eu já morava ali, no lado. Ele valia 15 mil. 15 mil, Então, tu vê a valorização que teve, né? Então, se nós soubéssemos de pelo menos um terço do que ia acontecer... Tinha comprado alguns terrenos, né, Marquinhos? Marcos, futuro? Então, na realidade, assim, hoje nós estamos vivendo uma situação da questão do partido, assim, estamos tendo uma dificuldade nessa situação.
vamos ter que avançar, né, Tigrão? Como Perfeito. eu digo assim, eu vejo que as coisas são um ciclo, né? Ciclo. E eu sou assim, de acreditar no projeto, né? Se eu acredito também, não importa para mim, Tigrão, se vai ser mais difícil, sim, porque tem muita situação, vou para lá porque vai ser mais fácil de me eleger. Como eu te falei, fui para o PMDB na época numa situação bem adversa, porque eu deveria ter ficado no PT, para mim muito mais fácil, né? Porque o PMDB, tu sabe, sempre foi difícil de eleição. Hoje eu estou buscando um espaço, né? Não onde vai ser mais fácil, mas assim, eu estou buscando um local que assim, que realmente que eu acredito no projeto. Sentir bem. Né? Se der certo, deu. Se não der, paciência, vamos tocar a vida. Perfeito. Esse foi o Memória BC, que nós gravamos no dia 12 de novembro de 2019 e com satisfação entrevistamos o vereador Marcos Kurtz, o Marquinhos. Saúde, que Deus te proteja, te ilumine sempre. Obrigado pela entrevista, Marquinhos. Obrigado, Tigrão, eu que agradeço, né? Deixar um abraço aí a todos os moradores de Balneário Camboriú e dizer que, né, que nosso intuito é realmente poder estar ajudando, estar contribuindo com a cidade. Esse é o nosso objetivo. Este foi o Memória BC. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e convido você a uma próxima entrevista. Você acompanhou o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.